Já sentiu que chegou o fim do dia, o seu dia evaporou, você não fez nada do que tinha separado para fazer? Ou chegou o fim da semana, a semana voou, você não sabe o que você fez com o seu tempo, o tempo foi pro ralo, você não resolveu aquele problema, não matou aquele leão e agora você sente culpa, sente mal por causa disso? Olha, pesquisas mostram que uma pessoa é interrompida a cada 11 minutos em um dia de trabalho dela e leva uns outros 25 minutos para focar totalmente naquilo que estava fazendo. Nesse vídeo eu quero falar aquilo que está detonando com a sua liderança. Vou falar de 5 armadilhas que detonam, 5 distrações que detonam com a sua liderança. Fica até o fim desse vídeo que você vai gostar. Eu anotei aqui as 5 distrações e sem enrolação já vou para a primeira. Elimine na sua vida, líder. A primeira distração é notificações do seu celular. Olha só, imagina uma pessoa batendo no seu ombro, pedindo sua atenção de 30 a 300 vezes em um dia, pedindo para você resolver coisa, te chamando. É isso que acontece com o seu celular. Se você está conversando com alguém, se você está no seu computador, se você está trabalhando em algo, o celular toca a musiquinha, vibra, faz aquele barulhinho do e-mail, do WhatsApp, de mensagem, seja o que for, é a pessoa batendo no seu ombro, pedindo a sua atenção. Quando você não tem uma agenda, você se torna a agenda dos outros. E o que eu vejo? Eu vejo que é o seguinte, líder, um líder muito ocupado não é respeitado. Não é sinal de respeito ou de credibilidade. Um líder muito ocupado, o tempo inteiro afobado, é sinal de que você não administra bem seu tempo, de que você não consegue elencar as prioridades da sua rotina. E as pessoas percebem isso. Então, o que eu vejo? Que estar ocupado não é um sinal de respeito, mas o que eu também vejo que nós, como líderes, às vezes confundimos muito o quê? A urgência com a importância. Nem tudo que é importante é urgente. O que é urgente. Mas nem tudo que é importante é urgente. A gente trata com urgência coisas importantes e nem sempre são. É necessário separar bem isso dentro da nossa cabeça e na nossa rotina e na nossa agenda. Notificações, tapinha nos ombros só atrapalham você, leva mais tempo para você focar. Eu acho que nós temos que aprender a deixar aquilo que é errado mais difícil. O que é isso? Prestar atenção no celular toda hora, né, achando que tudo é urgente o tempo todo, é difícil, rouba sua energia, seu tempo, sua atenção. O que você faz? Deixa o celular longe. Enfia ele na gaveta, desliga, deixa aquele... Ah, mas a pessoa vai precisar falar comigo. É realmente urgente? Preste atenção no seu passado, na semana passada. Quantas situações urgentes você teve? Quantas situações urgentes você teve nos últimos 3 meses? Sabe? Então assim, a gente acha que o que é importante é urgente e não é. Resolva isso na sua vida. Segunda distração que a gente tem que eliminar da nossa vida, líder, a curiosidade ociosa. O que é isso? A curiosidade que não te leva para lugar nenhum. Trabalhar online, eu tenho um computador, uma internet de fácil acesso, é um perigo. A gente precisa de muita autodisciplina. Quando você abre a janela do Google para fazer um estudo bíblico, ou buscar uma referência de igreja, uma pauta de liderança para a próxima reunião, e você termina vendo o preço do novo tênis, vendo assuntos nada a ver, bicicleta, sabe, vendo bobagem por causa da curiosidade ociosa. Eu vejo isso uma grande armadilha. Por quê? Número 1, a gente acaba se especializando em coisas que não nos levam para lugar nenhum. Número 2, a gente acha que estar informado é ser especialista nos assuntos. Então a gente quer ser especialista em política, porque ano que vem vai ter eleição. A gente quer ser especialista na agenda LGBT+, porque na nossa igreja a gente está lidando com isso. A gente quer ser especialista em vírus e bactérias por causa da pandemia. A gente quer ser especialista em Oriente Médio por causa do que está acontecendo com o Afeganistão e missões transculturais. Não dá. Você não vai conseguir, e essa curiosidade que não te leva a lugar nenhum, só te mantém na superficialidade das informações, ela detona com a tua produtividade, ela faz de você um cara assim de distrações. Você precisa eliminar isso da sua vida, líder. Sabe por quê? Quando a gente se entrega a essa curiosidade ociosa, nós não precisamos de um inimigo, não precisa do diabo nem do inimigo. A curiosidade ociosa já detona com o nosso ministério e com a nossa produtividade. Terceiro grande inimigo, muitas reuniões. Reuniões desnecessárias. Olha só, uma reunião dura o tempo que você reserva para ela. Se você reserva um tempão ou começa uma reunião sem horário para terminar,
ela vai durar, ela vai se esticar. Reuniões longas não são produtivas. Reuniões muito longas se tornam sem foco, se tornam chatas. Então, reserve menos tempo para as suas reuniões. Vá para as reuniões com uma pauta pré-estabelecida, não fuja do assunto. E eu vejo muitas reuniões desnecessárias. Eu vejo os caras dando voltas e voltas e não chegando a lugar nenhum, porque não são precisos. Existem empresas, olha para você ver. Ah, mas igreja não é empresa, tá. Existem empresas que o pessoal faz reunião em pé, você acredita? Não precisa chegar nesse extremo, mas por quê? Para durar menos tempo. Não porque você tem que ser produtivo o tempo todo, claro que você tem que descansar, mas porque a reunião que não leva a lugar nenhum, é chata, é repetitiva, é sem foco, ela é improdutiva, é uma grande distração e armadilha. Dá a impressão que você está trabalhando, mas você sabe que não está. É um auto-engano. Então, elimine reuniões desnecessárias e chatas e muito longas da sua agenda. Distração número 4. Um cronograma muito aberto. O que é isso? Olha só, quando aqui alguém está conversando comigo e a gente vai marcar uma reunião, um compromisso, eu uso esse celular, estou filmando num celular. Eu não tenho nenhum aplicativo especial para isso, eu sei que existem várias e várias ferramentas, já fiz vídeo falando sobre isso, mas sabe o que eu uso? A agenda do próprio celular. Onde tem o calendário ali, o dia, eu aperto ali, ele abre uma janelinha e eu anoto horário, reunião, o que eu tenho que fazer. Use uma agenda. Agora o que acontece? Eu vejo líderes com um cronograma muito aberto. Então, por exemplo, ele marca reuniões ou coisas na agenda que ele precisa fazer com o pessoal da igreja, enfim. Mas ele não marca nada a respeito dele mesmo. Tempo para pensar. Reserva ali 2 horas. Tempo de leitura, reserva ali 2 horas. Quando o cronograma está aberto, a agenda está aberta, alguém pede alguma coisa, você vai no celular ou na agenda, você olha, se você usa um, não tenho nada para fazer, tá bom, fulano, e você marca. Você não reserva tempos especiais para você, para passar tempo com Deus, para estudar, para afiar teu machado, tua ferramenta, tua mente. Nós líderes trabalhamos com mente, a gente fica dando, né, ou fornecendo para as pessoas o tempo inteiro conselhos, direção, sabedoria. Como é que a gente vai abastecer? Você precisa de tempo para pensar, para ler, para orar, para ouvir conselhos, para assistir algo interessante. Você precisa de se abastecer. Escreva isso, senão você vai atropelar e não vai ter tempo para nada. E olha que eu nem estou falando de tempo com a família, tempo de descanso, tempo de lazer. Então, 4ª distração, um cronograma muito aberto. E em 5º e último lugar, conversas sem propósito. Eu trabalho aqui no prédio da igreja e toda hora a gente encontra pessoas no corredor. Por quê? A igreja é um prédio grande e aqui funciona também um negócio, um business. Nós temos uma loja, uma cafeteria dentro da igreja, nós temos uma loja de antiquários, que é muito comum aqui na Inglaterra, é chamado de charity shop. Então é uma loja de antiquários e nós temos salas que a igreja aluga para empresas, porque essas empresas alugam o prédio para treinamentos, tudo isso, e isso nos ajuda a pagar a prestação do imóvel e também a igreja nos fins de semana. Então é normal a gente encontrar gente na cozinha, fazendo um cafezinho, no corredor, pessoas que têm um momento de oração ou é só uma conversa informal. O que acontece muito aqui com a gente aqui? Conversa sem propósito. Eu não sei se isso é comum na tua vida. Você está chegando ou saindo de algum lugar ou na sua igreja, aquela pessoa te para conversar ou para na rua. Essas conversas sem propósito nenhum, elas detonam com você, elas são uma arma de distração muito poderosa. Por quê? Porque tem gente que não tem pressa. Porque tem gente que não tem limites, a pessoa não para nunca. Tem os vampirões, né? Ele gruda aqui em você e quer resolver problemas que se arrastam por 20 anos. A pessoa não vive bem no casamento dela e ela acha que aqueles minutinhos conversando com o pastor ou com o líder vai resolver o problema dela. Então você precisa dar um jeito que com delicadeza, com gentileza, com muita educação, mas eliminar conversas sem propósito. Então, o que eu faço aqui? Eu sou claro com a pessoa, eu sou honesto. Se a pessoa me encontra ou por acaso começa uma conversa que vai se estendendo muito, eu em algum ponto interrompo com muito cuidado e eu falo, fulano, vamos marcar então, eu vou a te encontrar aqui agora, aí eu deixo ela saber o que eu estou fazendo, para não achar que eu estou fugindo dela. A não ser que seja algo realmente urgente, que acontece, porque acontece, né? Algo urgente, você está ali, claro que você vai ajudar. Mas normalmente não é. Então a conversa sem propósito, ela suga suas energias, suas forças. Eu acho que você tem que ser delicado, mas falar a verdade. Fala, fulano, eu estou no meio de um atendimento, no meio de um projeto assim e tal,
E a gente pode conversar, ofereça uma alternativa. A gente pode conversar na terça-feira, 3 horas da tarde, parará, entende? Mas elimine da sua vida conversa sem propósito. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu acredito que quando o líder melhora, todo mundo sai ganhando. E esse canal é para liderança de igreja. Você pode comentar aqui embaixo o que você achou, compartilhar, mandar esse vídeo para a liderança da sua igreja. E eu queria te pedir para você se inscrever no canal, curtir o sininho, porque toda semana eu estou postando vídeos novos aqui, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua liderança.